Oi pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tô falando sobre prototipação numa sequência de vídeo. Prototipação é um dos P's dos 10 que eu desenvolvi para poder auxiliar vocês nessa questão da organização do escritório, no arrumar a casa que eu chamei. Eu falei para vocês lá atrás, num dos primeiros vídeos, que essa série seria uma série onde a gente ia fazer da mesma maneira que a gente desenvolve um projeto de um ambiente ou de uma casa, que é olhar de cima, enxergar que cada área da nossa empresa é um P e é uma coisa a ser arrumada, tá? E nesse vídeo eu tô falando para vocês sobre prototipação e eu trouxe para vocês essa questão do desenvolvimento de um projeto. E hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que é necessário fazer no desenvolvimento do projeto para que a gente possa quantificar em relação a horas, para depois, quando a gente entrar no assunto de precificação, a gente entender como é desenvolvido e separado cada produto de acordo com a hora, né? De acordo com o que a gente vai oferecer para o cliente. Então, bora lá para o assunto. Então vamos lá, eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre o processo operacional, tá? O jeito mais simples que eu achei de mostrar isso para vocês aqui é assim mesmo, gravando a minha tela, porque eu sempre falo para vocês e vou falar de novo. A vida que a gente tem é bem corrida, então se eu tiver que ficar criando, editando, aprendendo como que eu coloco a telinha aqui e eu pequenininha lá do outro lado, eu não vou trazer os conteúdos que eu quero para vocês. Então eu faço tudo de uma forma simples, mas que dá para vocês entender, tá? Então pega papel e caneta aí, vamos lá, já curte, compartilha, se inscreva, porque meu filho me lembrou do último vídeo, então se inscreva aí no canal, porque tá sendo muita dedicação trazer tudo isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, passo a passo do desenvolvimento do projeto. As minhas verdades e a minha técnica, tá? Mas vai funcionar para você porque tem funcionado por anos para mim. Então vamos lá, ó. A primeira questão o primeiro é o pré-venda, tá? No pré-venda, como é que eu faço? Eu faço uma reunião com o cliente para que eu possa entender as necessidades dele. É muito importante a gente já ter, eu vou fazendo alguns parênteses no decorrer do que eu for mostrando aqui para vocês, tá? Pode ser que esse vídeo fique longo, mas eu acho necessário isso aqui para vocês. Pode ser que você crie já várias estratégias depois, até algumas ferramentas. Eu vou trazer um dos P's, são os programas, as plataformas, na verdade, tá? Sobre as plataformas, e eu vou trazer para vocês essa questão de automatizar algumas coisas de forma simples, tá? Quando eu falo automatizar, é você mandar um briefing no Canva que depois o cliente te devolva. Então, assim, para trazer uma agilidade, porque tempo é dinheiro, tá? E a gente vai ver que o porquê é necessário cada etapa aqui ser definido, porque depois a gente vai gerar no próximo vídeo, quando eu falar de precificação, horas para isso, para você entender o quanto você pode cobrar, tá? Então vamos lá. A primeira coisa aqui é o pré-venda. Durante o pré-venda, o que a gente faz? A gente tem esse primeiro contato com o cliente. Depois a gente para fazer uma elaboração do orçamento. Com base no que a gente conversou, a gente conseguiu visualizar, né, o quanto vai demandar da gente. Depois tem a parte da elaboração, da apresentação, porque a gente não simplesmente fala, olha, eu vou cobrar tanto, né? A gente descobre quanto a gente tem que cobrar e depois a gente quer montar bem bonito uma apresentação, né? E depois tem a reunião de apresentar. Vai uma dica aí, hein? Não se manda proposta, tá bom? Todas as propostas são apresentadas olho no olho ali com o cliente. Pode ser presencial, pode ser uma call, mas é importante apresentar e não encaminhar uma proposta, tá? Aí, beleza, seu cliente fechou. Aí a gente vai para a etapa do pré-projeto. Na etapa do pré-projeto, a gente faz uma reunião de briefing, porque daí sim a gente vai ter que entender as necessidades do cliente e o que a gente vai ter que pôr em prática ali, tá? Aí, ó, a ficha de necessidade, depois é desenvolvido um croquis, né? Você vai lá
partir para o rascunho do seu layout e tudo mais. Depois do seu croquis, eu faço a parte de imagens ilustrativas. Eu tenho, né, a Carol atualmente e algumas meninas que me auxiliam nos projetos. Então, o que que eu faço? Nem todo projeto, mas eu faço a parte de 3D, mas toda a concepção e toda a criação do projeto é minha, 100% minha. Claro que eu escuto muitas vezes algumas ideias delas, e principalmente da Carol, porque assim, a gente criou um alinhamento onde é bacana que às vezes ela desenvolve alguma coisa do jeito que eu já faria, sabe? E eu gosto. E também agrega com o conhecimento que ela tem. Mas então, como é que eu faço? Eu fiz esse croquis, daí depois desse croquis eu faço uma referência com imagem, né? Porque um croquis, nossa, por coincidência eu tenho um aqui na mesa, ó. Um croquis meu é mais ou menos isso aqui, ó. Eu juro que eu super entendo, só que assim, é muita coisa para pôr de informação, então muitas vezes fica um balaio de gato aqui. Então o que que eu faço? Vou puxando algumas imagens reais, né, de referência, para poder mostrar para ela o que é que tá na minha cabeça, tá? Aí tem a planta de layout, né, onde a gente vai ver a distribuição, as medidas, a ergonomia e tudo mais. Depois esse mopboard, que é o que eu falei também para vocês, e essa apresentação do pré-projeto. Então a gente está nessa segunda etapa, que é do pré-projeto. Belezinha, tá tudo isso definido, tá validado as ideias, a gente passa para a parte do projeto 3D. Aí, quando a gente chega nessa parte do projeto 3D... Opa! Oh, Jesus! Quando a gente chega nessa parte aqui do projeto 3D, é desenvolvido um projeto de uma maquete eletrônica. Eu utilizo o Promob, sempre falo para vocês do Promob, eu uso o Promob para tudo, do início ao fim ali. Eu faço os projetos executivos no Promob. Os renders do Promob também melhorou muito. Então eu uso ele, mas você pode usar o SketchUp, o Luminous, o V-Ray, o que você achar melhor. Tem um P também só sobre isso futuramente aí, que é a parte de projetos, tá? Depois que eu fiz os renders, é feita a parte de apresentação. Tem uma pré-apresentação que eu já deixo no Canva pra gente seguir, né? A gente vai falar sobre tudo isso. Tudo que eu falo aqui, gente, eu vou trazer para vocês na prática, como fazer, como desenvolver. Uma apresentação, tá? Como? Vamos lá no Canva, deixa pronto, o que você precisa. Então, a gente vai falar de tudo isso, tá? Alterações, quando necessário. Depois, a apresentação novamente dessas alterações. Aí, depois a gente passa para a parte de projeto executivo, tá? Projeto executivo, aí eu venho com todas essas plantas. Projeto de layout, projeto de forro e iluminação, projeto de acabamento, projeto de pisos e revestimento, projeto de tampos e bancadas, projetos de portas e esquadrilha, projeto de marcenaria, projeto de decoração. Pronto? Tá tudo certinho, todos esses projetos, tudo bem alinhadinho. Vamos para uma reunião para poder fazer a entrega desses produtos, tá? Eu montei esse cronograma e esse passo a passo para vocês aqui, porque a gente ainda tá falando sobre prototipação, né? Lembra? E a prototipação é a criação desses produtos da nossa prateleira. Então, agora que vocês já sabem o passo a passo, pode ser que você tenha que pausar esse vídeo, voltar, mas eu sugiro que você tenha um caderninho, anote tudo certinho aí. Pode ser que você tenha uma dinâmica diferente do que eu apresentei aqui, porque isso aqui é a forma que funciona para mim. Pode ser que para você seja um pouco diferente, tá? Mas foi mais para te trazer um direcionamento e para você entender que agora você vai fazer o quê? Você vai criar horas para cada coisa que você faz, entendeu? Essa primeira reunião, esse primeiro contato. Normalmente eu faço uma reunião no Meet cerca de 1 hora, então coloca aqui 1 hora. Essa parte de elaboração de orçamento, nossa, demanda um pouquinho mais de mim, porque eu fico focada pensando em tal coisa, e geralmente levo 2 horas, coloco 2 horas aí na frente. Eu posso deixar isso aqui, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Forms, vocês pedem lá, eu quero o cronograma
na verdade, o processo operacional, tá? Aí vocês vai colocando o horário. Aí vai chegar no final, por exemplo, ó, no final do projeto 3D, você vai olhar o quanto tempo você levou para desenvolver. Um parênteses que eu pensei aqui agora. Dri, como que eu vou calcular? E a gente está falando do quê? Vamos usar como base uma casa de 40, um apartamento, né, em torno de 40 até 100 metros quadrados, tá? Vamos usar como base isso. Estou desenvolvendo as horas com base num projeto de até 100 metros quadrados, tá bom? Porque daí a gente consegue ter um direcionamento. Quanto tempo eu levo? Você não tá falando de um ambiente. Uma casa de 100 metros quadrados tá falando em torno de 6, 7 ambientes aí, né? 3 quartos, sala, cozinha, varanda, 2 banheiros. Exatamente, de uns 8 ambientes. Então a gente tá falando com base nisso, eu levo tantas horas para desenvolver uma maquete. Eu levo não sei quantas. Então você vai preenchendo para depois você ter o total de horas dessa etapa, né? Depois dessa etapa, depois dessa etapa. Então o que que acontece? Quando você tiver a quantidade de horas que você precisa para cada coisa, você vai conseguir ter a quantidade de horas para cada produto. Lembra? A gente está falando sobre produto. Esse vídeo é de prototipação. Então, precificação vai usar isso aqui também, por isso que eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu falei sobre prototipação, o como era importante a gente saber o que a gente está vendendo, porque como é que a gente ia precificar algo que a gente ainda não está vendo, né? Não está sendo palpável pra gente. Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho de lado. Então, como eu falei para vocês, agora a gente já sabe quantas horas a gente vai levar para cada produto, a gente vai ver, né, de acordo com cada perfil de cliente que a gente atende, quais são as etapas ali mais relevantes. Tem cliente que, por exemplo, a gente não vai partir nem por projeto executivo. Um projeto para móveis planejado, por exemplo, para marcenaria, voltado para a área de design de planejados, você não vai fazer nem metade disso aqui, entendeu? Entendeu por que custa uma média de R$300 para você fazer um projeto para um marceneiro, um 3D de uma cozinha? Porque você só colocou o que ele já pensou ali, você levou cerca de 2 horas para fazer e devolveu para ele uma imagem e acabou, entendeu? Agora, se for um projeto também de marcenaria para um cliente final, você vai ter que conversar com ele, você vai ter que desenvolver aquele projeto, depois você vai ter que detalhar aquele projeto para ele levar para um cliente, tá? Não é tão complexo assim, não tem tantas plantas, tantas pranchas, né? Tantas etapas assim quanto um de interiores, mas já não é que nem aquele projeto P de marcenaria, entendeu? Então é por isso que a gente precisa ter muito claro quais são as etapas, passo a passo do desenvolvimento do projeto, tá bom? Então esse vídeo foi para trazer essa clareza para vocês de como é desenvolvido um projeto, para que vocês possam separar as horas e separar cada produto de hora de cada produto, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos, então, foi um dos P's, né? Foi o segundo P, né? O primeiro eu falei sobre propósito e agora sobre prototipação, porque vocês precisam entender o que vocês estão vendendo para poder precificar. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre precificação. Só quero fazer um resumo para ver se vocês estão ligadinhos aí. Então, eu falei para vocês sobre prototipação numa sequência de 3 vídeos, onde a gente falou o que é prototipação, como montar cada produto nessa prateleira de produto, e agora eu mostrei para vocês o que seria o produto master, né, o produto G, para que vocês possam ver quais vão ser as etapas de acordo com o perfil de cada cliente que você tem, qual o tipo de produto que você quer oferecer para cada cliente, tá bom? Então, vamos entrar no assunto agora sobre precificação no próximo vídeo.